você dizer que trabalhamos 50% com cada uma. A educação ambiental é uma forma assim que nós temos um grupo que procura a conscientização das pessoas, né, o esclarecimento sobre os crimes praticados dentro do meio ambiente, quais as suas consequências principalmente, né? Tanto que a gente realiza palestras em escolas, universidades, associações de bairros e por aí. E a questão da fiscalização ambiental, que já é uma parte mais repressiva, né, que é aquela em que nós efetuamos a fiscalização e tomamos todas as providências que a lei determina em determinado crime ambiental cometido. E quais os principais crimes? Como te disse, vai desde a mineração, caça, pesca ilegal, desmatamento, drenagem, queimada de campo, drenagem de banhado, é uma gama enorme, né? Então, quase todos os crimes são principais crimes. Todos ocorrem de uma maneira ou de outra, seja na área urbana, seja na área rural, né? Nesses dois, sempre há algum tipo de dano ambiental ocorrendo. E o que muitas pessoas não sabem é que quando a gente planta uma árvore, ela se torna pública, né? De uso de todos. Mesmo sendo em área privada? Sim, a vegetação, para te ter o manejo da vegetação, seja em área de domínio público ou privado, há necessidade de licenciamento. E é isso que as pessoas têm que entender. Até a gente sempre fala que existem dois tipos de degradação, né? A lícita e a ilícita. A lícita é aquela que é feita através de um licenciamento, porque apesar de estar licenciado, mesmo assim, ela vai causar uma degradação. Sim. E a ilícita é aquela que é feita sem licenciamento. O porquê que existe a necessidade de licenciamento dessas atividades. A lei lá diz assim que toda atividade potencialmente poluidora ou que cause degradação ambiental, ela tem que ser licenciada, né? Então há necessidade que o órgão licencie, porque justamente o órgão vai dizer o que pode ser feito naquela área, o que não pode, e quais as providências que deverão ser tomadas para mitigar aquele dano, né? Seja recomposição da área, seja plantio de árvores, né? Dependendo do tipo de atividade. Então há necessidade do licenciamento. E o manejo da vegetação, ele é passível, seja para poda ou corte de árvores, tanto na área urbana como rural, existem leis federais, estaduais e municipais, né? E a própria lei federal, o Código Florestal Federal, ele diz, ou o Código Florestal Estadual, eles dizem que a vegetação que revestem as terras são de bem de uso comum do povo, né? O que as pessoas têm que entender, que algumas têm alguma resistência. Antigamente, se poderia, até o próprio Código Civil dizia que eles poderiam usar, gozar e dispor de sua propriedade. Hoje eles continuam podendo usar, gozar e dispor de sua propriedade, desde que mantenha o meio ambiente ecologicamente equilibrado, que é o que diz a lei hoje. Então, às vezes até alguns dizem assim, mas tenente, então eu não sou mais dono da minha terra. Não, ele é dono da terra. Só que a flora, a fauna, que revestem a terra ali não são propriedade dele. É propriedade de todos, é o uso de bem comum do povo. Vegetação, flora, os próprios corpos d'água, rios, né? O rio pode cruzar no meio da propriedade dele, mas ele não é dono do rio, né? Então é essa diferenciação que tem que haver. E o que são as APPs? APPs são áreas de preservação permanente, né? São áreas importantíssimas para a manutenção do equilíbrio ecológico, né? São áreas que não podem ser mexidas, né? A não ser quando licenciadas e mesmo assim tem que obedecer alguns critérios, né? São dois critérios que podem ser utilizados APPs, interesse social e utilidade pública. Só nesses dois casos o órgão ambiental pode liberar, né? Mas são áreas que não podem ser mexidas. Um exemplo de APPs são as matas ao redor dos rios, né? Que aí a metragem de cada mata vai estar relacionada com a metragem do rio. Por exemplo, vou dar um exemplo para ti. Se a largura do rio for até 10 metros, a propriedade, dentro da propriedade tem que ser preservada a mata ciliar em 30 metros ao entorno desse rio. Se o proprietário resolver fazer um desvio do rio, esse desvio vai ter que ter Toda atividade, para começar, se ele necessitar fazer isso aí, toda atividade ela tem que ser licenciada e tem que ser aprovada pelo órgão ambiental competente, né? E no caso, toda a área de preservação, não importa qual seja ela tem que, essa metragem que é colocada, que a lei diz, ela tem que ser preservada, não pode ser mexida. Então, as matas ao redor desses córregos d'água, como eu estava te dizendo, até 10 metros é 30 de cada lado, de 10 a 50 metros são 50 de cada lado e como vai aumentando a largura do rio, vai aumentando também a mata ciliar.
Olhos d'água também são áreas de preservação permanente, né? Nascentes, um raio de 50 metros, tu não pode ter qualquer interferência naquele local, tem que ser preservado. E é de fundamental importância essas matas ciliares que a gente está prevista na lei. Até o próprio nome diz, né? Ciliares, ela é como silos, né? Que protegem os olhos. Então essas matas elas protegem os rios. E ela tem uma função muito grande dentro da natureza, né? Elas servem de corredor ecológico para os animais, né? Ela evita o assoreamento do rio, né? Ela impede, muitas vezes, que durante as chuvas vá um volume muito grande de água e evita as enchentes, né? Ela evita a erosão das terras. Então, ela tem assim, funções importantíssimas dentro da natureza e que, infelizmente, essas áreas, muitas vezes, são as áreas que mais há interferência do homem, né? Então, e pela lei, elas têm que ser extremamente preservadas, né? E aqui no Rio Grande do Sul, boa parte da população sobrevive da agricultura. Existem problemas com agricultores? Sim, com certeza. Nas propriedades rurais, a prática mais comum que a gente se encontra é justamente essa, né? São os desmatamentos sem licenciamento, né? Pode ser feito o manejo da vegetação. A gente sempre explica isso para as pessoas que nos procuram. Pode ser feito. Desde que tu procure o órgão ambiental competente, né? Faça um projeto, eles vão analisar, ver a viabilidade e vão aprovar ou não, né? E se aprovarem, eles vão dar algumas medidas compensatórias, né? Porque a própria lei já diz assim, para cada árvore derrubada tem que plantar 15. Isso está previsto na lei, como forma de compensação. E alguns derrubam e enterram, né? Enterram, vendem, queimam, dão os mais diversos encaminhamentos possíveis, né? E então o que mais ocorre é isso aí, drenagem de banhado, né? O banhado é uma área de preservação especial. Então, para eles não preservarem, eles drenam o banhado. Drenam,